Entre montanhas encobertas pela névoa e cidades que escondem séculos de histórias não contadas, há um estado onde o mar sussurra segredos e as florestas parecem guardar algo vivo em seu silêncio. Santa Catarina, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, é também um dos lugares mais enigmáticos do Brasil, palco de tragédias inexplicáveis, desaparecimentos e fenômenos que desafiam a razão. Aqui o passado não dorme. Os ecos do medo ainda percorrem ruínas esquecidas, fortalezas antigas e montanhas onde o tempo parece se repetir. Entre o real e o sobrenatural, existem lugares que preferem continuar em silêncio, porque quem ousou ouvir nunca mais foi o mesmo. Então sente-se, respire devagar e escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, o sentinela invisível. À beira da ilha de Florianópolis, entre ventos salgados e o som constante das ondas, ergue-se a imponente Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Forte de Ratones. Construída no século XVIII para defender a Bahia contra invasores, a fortaleza testemunhou séculos de batalhas, sofrimento e isolamento. Hoje é um ponto turístico silencioso, mas por trás das pedras frias e dos canhões antigos há algo que nunca partiu de lá. Visitantes relatam sentir um olhar invisível, um peso constante no ar, como se a própria fortaleza estivesse observando e escolhendo quem pode atravessá-la. Durante as décadas de 1700 e 1800, o Forte de Ratones abrigou soldados que raramente viam suas famílias. O isolamento da ilha, a falta de mantimentos e as doenças faziam com que muitos morressem sozinhos, enterrados ali mesmo, em covas rasas perto do pátio central. Com o passar do tempo, o lugar deixou de ser apenas um posto militar, tornou-se um cemitério silencioso de homens esquecidos. Registros oficiais falam em surtos de febre, acidentes e até suicídios entre os guardas, mas documentos mais antigos, escondidos em arquivos militares, mencionam algo ainda mais estranho. Homens que enlouqueciam sem motivo aparente, alegando ouvir vozes que os chamavam pelo nome durante a madrugada. Em 1893, durante um período de reocupação, um sargento chamado Mateus de Almeida teria desaparecido enquanto fazia ronda noturna. Seu corpo nunca foi encontrado, mas desde então, soldados e visitantes relatam ver uma figura de uniforme antigo caminhando pelas muralhas, segurando uma lanterna. Ela surge entre as brumas, caminha lentamente e some antes que alguém possa se aproximar. Em 1987, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina registraram em vídeo uma luz se movendo no pátio, em um trajeto idêntico ao descrito por antigos soldados. Não havia eletricidade no local. Os relatos não se limitam a aparições. Guias e turistas relatam ouvir passos ecoando pelos corredores, sussurros em línguas antigas e o barulho de correntes arrastadas. Durante as madrugadas mais frias, o vento parece carregar sons de orações e ordens militares vindas do nada. Em 2015, uma equipe de gravação que fazia um documentário sobre o local registrou vozes masculinas em um áudio noturno, quando não havia ninguém por perto. Os especialistas analisaram o som e constataram que as vozes não foram adicionadas artificialmente. Elas simplesmente estavam lá. Hoje, o Forte de Ratones é uma atração histórica, mas muitos funcionários evitam permanecer ali depois do pôr do sol. Eles dizem que, quando o último barco parte, a ilha muda. O vento se torna mais pesado, os sons se tornam mais nítidos e o sentimento de estar sendo observado cresce até o desconforto se tornar insuportável. Moradores antigos da região afirmam que o espírito do sargento Mateus ainda ronda o local cumprindo uma patrulha eterna, protegendo a fortaleza, ou talvez protegendo algo que jamais deveria ser revelado. Alguns acreditam que há túneis subterrâneos ligando a ilha a outras partes da Bahia e que os ecos que se ouvem à noite vêm de dentro dessas passagens. Mas ninguém jamais conseguiu confirmar. A Fortaleza Nossa Senhora da Conceição é mais do que um monumento militar. Ela é um lembrete de que o passado não se cala e de que alguns guardiões nunca abandonam o seu posto. Quando o vento soprar no alto das muralhas e você ouvir alguém chamar seu nome, não responda.
Pode ser que você não seja o único vivo naquele lugar. As Bruxas de Itaguaçu, o canto sombrio de Florianópolis. Há um lugar em Florianópolis onde o vento sopra diferente, um morro coberto por pedras negras, árvores retorcidas e uma vista ampla para o mar, o Morro de Itaguaçu. Durante o dia, é um ponto de beleza natural, mas quando a noite cai, o som das ondas se mistura a sussurros e risadas femininas vindas do alto. É ali que, há séculos, dizem viver as bruxas mais antigas do Brasil. Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia, e essa fama não é apenas folclore. Desde o século XVIII, moradores relatam rituais noturnos, aparências de mulheres encapuzadas e estranhos desaparecimentos de pescadores na região de Itaguaçu. Crônicas antigas mencionam nomes de mulheres que foram presas, acusadas de praticar feitiçaria. Algumas desapareceram misteriosamente antes do julgamento. Outras foram encontradas mortas. O corpo queimado, mas o rosto intacto, com os olhos abertos, como se observassem quem ousasse se aproximar. Em 1737, o capitão mor da vila, Manuel de Oliveira, registrou em um diário algo perturbador. Há noites em que o mar se abre e delas saem mulheres vestidas de preto, dançando sobre as águas, iluminadas por um fogo que não é deste mundo. O coração da lenda está nas pedras de Itaguaçu, 3 formações imensas que emergem da areia, cortando o horizonte como garras. Dizem que ali as bruxas se reuniam para invocar forças do mar e do vento. Moradores mais antigos juram ouvir vozes femininas cantando em línguas desconhecidas nas madrugadas de lua cheia. E quando alguém tenta se aproximar, o som simplesmente para. Em seguida, o vento muda de direção e o mar se ergue como se algo o tivesse despertado. Pescadores afirmam que seus barcos foram arrastados por correntes repentinas, sempre perto das pedras. E há quem diga que as luzes misteriosas sobre o mar, vistas por séculos, são as mesmas chamas que guiavam os rituais das bruxas. Em 1983, uma estudante de história chamada Eliane Vargas decidiu passar a noite em Itaguaçu para registrar sons e imagens do local. Ela montou seu equipamento perto das pedras e começou a gravar. Na manhã seguinte, sua barraca foi encontrada intacta, mas Eliane havia desaparecido. O gravador foi recuperado e no último minuto da fita ouve-se algo que ainda hoje arrepia quem escuta. Um sussurro feminino dizendo o nome dela e depois, silêncio. A fita foi analisada por especialistas da Polícia Civil, que concluíram que não havia sinais de manipulação. Até hoje, o caso permanece sem explicação. Muitos moradores relatam uma noite específica, todo ano, em que risadas ecoam do alto do morro e o ar parece vibrar como se estivesse vivo. Em 1997, um grupo de jovens subiu o Itaguaçu nessa data e gravou em vídeo uma névoa densa subindo do mar e sombras humanas girando entre as pedras. Quando o vídeo foi divulgado, a polícia classificou como interferência luminosa. Mas os que estavam lá dizem que a neblina se moveu contra o vento. Hoje, poucas pessoas se atrevem a subir o morro à noite. Os guias locais dizem que quem escuta o canto das bruxas não deve responder, porque, segundo a tradição, se você responde, elas te encontram no sonho e levam embora algo que você nunca mais recupera. Durante o dia, Itaguaçu é calmo, mas ao cair da noite, as ondas parecem mudar de cor. O ar fica denso, o cheiro de maresia se mistura a um leve perfume de ervas queimadas, e se você ouvir atentamente, pode jurar que há alguém rindo de você nas sombras. As bruxas de Itaguaçu continuam vivas, talvez não em corpo, mas em voz, em vento, em presença. Elas são o eco daquilo que o tempo tentou apagar, e todo aquele que as desafia acaba deixando parte de si preso entre as pedras. Então, se algum dia o vento do mar sussurrar o seu nome em Florianópolis, não olhe para trás, porque as bruxas ainda estão te observando. O naufrágio do BP Safadi Safe, o navio que nunca afundou por inteiro. No dia 3 de fevereiro de 1979, o mar de Santa Catarina estava calmo, até que, por volta das 22 horas, pescadores próximos à laguna viram um clarão cortando o horizonte. Era o início de uma das maiores tragédias marítimas da costa brasileira, o naufrágio do navio BP Safadi Safe, um cargueiro de bandeira libanesa.
Mas o que os relatórios oficiais não explicam é o que veio depois. Porque, desde aquela noite, o navio parece nunca ter descansado completamente no fundo do mar. O BP Safadi Safe partiu de Paranaguá rumo a Buenos Aires, levando mais de 3.000 toneladas de açúcar e 26 tripulantes. Na altura do litoral catarinense, foi atingido por uma tempestade súbita. Ondas de quase 8 metros atingiram o casco, e um estrondo metálico ecoou antes do navio se partir em duas partes. A Marinha registrou o desaparecimento quase imediato do sinal de rádio. Apenas 11 corpos foram encontrados. Os outros 15 nunca mais apareceram. E o mais estranho, os corpos recuperados estavam sem coletes salva-vidas, o que contradizia o protocolo seguido pela tripulação. Dias depois, mergulhadores relataram que o interior do navio parecia intacto. Os relógios estavam parados no mesmo horário, 22h07, e as cabines pareciam ter sido abandonadas às pressas. Mas em algumas portas, havia marcas de arranhões vindas de dentro. Moradores da Praia do Dia e pescadores da região começaram a notar algo inexplicável nas semanas seguintes. Luzes azuis e vermelhas surgiam no mar à noite, sempre no mesmo ponto onde o navio afundou. Alguns afirmam ter ouvido gritos abafados vindos das ondas, e outros juram ver sombrosas figuras humanas flutuando sobre a água antes de desaparecerem. Um dos pescadores mais antigos, seu Aristides, registrou o relato em 1984. O mar não sossegou depois do Safadi. Toda vez que passo por lá, ouço gente chamando socorro e o barulho de metal sendo arranhado. As autoridades marítimas chegaram a enviar uma equipe de resgate anos depois, acreditando ser outro acidente. Mas os radares mostravam apenas o casco do próprio Safadi Safe, ainda parcialmente de pé, como se o navio se recusasse a afundar por completo. Em 2003, uma equipe de mergulho da UFSC visitou o local para um documentário. Um dos mergulhadores, identificado como Carlos Nunes, desapareceu durante a descida. O corpo dele foi encontrado 2 dias depois, próximo ao casco, com o tanque de oxigênio intacto e a máscara ainda no rosto. Na filmagem recuperada, os últimos segundos mostram Carlos virando a câmera e murmurando: "Tem alguém aqui." A análise de áudio confirmou que havia vozes múltiplas na gravação, sussurrando em um idioma desconhecido. Nenhum especialista conseguiu identificar a origem. Mesmo hoje, pescadores evitam aquela área. Eles dizem que o mar muda de comportamento ali. Ondas que nascem do nada, correntes que giram em círculos e sugam qualquer embarcação que se aproxima. Quem já foi arrastado para perto do casco diz que as hélices do navio ainda giram lentamente, como se movidas por algo que vive lá embaixo. Em 2016, um mergulhador amador relatou ter visto silhuetas de homens caminhando dentro da embarcação, apesar de o interior estar completamente submerso. Quando ele voltou à superfície, jurou que ouviu um sino tocando 3 vezes, antes do mar se acalmar novamente. O BP Safadi Safe continua ali, escondido sob o véu do oceano. Alguns dizem que é apenas uma relíquia do passado. Outros acreditam que o navio se tornou uma espécie de prisão espiritual, onde os tripulantes ainda lutam para escapar. Pescadores locais afirmam que, nas noites de tempestade, a sirene do navio volta a tocar, mesmo décadas depois, e que se você se aproximar demais, pode ouvir os ecos de uma voz em árabe, repetindo o mesmo pedido: "Não nos deixem afundar." Hoje, o Safadi Safe é um túmulo metálico sob o mar, mas talvez também seja um portal onde o tempo se perdeu e o desespero ecoa sem fim. Quando as ondas se agitarem e o vento começar a gritar, lembre-se, nem todo navio afundado permanece em silêncio. Alguns ainda chamam por socorro. O desastre aéreo do Morro do Cambirela. O Morro do Cambirela, em Palhoça, é um dos pontos mais imponentes de Santa Catarina. Do alto, é possível ver o mar, as montanhas e o horizonte infinito. Mas sob essa paisagem majestosa, existe uma história trágica e um mistério que jamais foi silenciado. Em 12 de junho de 1951, um avião militar da Força Aérea Brasileira caiu nas encostas do morro. O impacto foi tão forte que destroços foram encontrados a quilômetros de distância. Nenhum dos 5 tripulantes sobreviveu, mas desde aquela noite, moradores e montanhistas afirmam que o Cambirela nunca mais ficou em silêncio.
O avião, um Douglas C-47, decolou de Florianópolis em direção a Porto Alegre. Pouco depois da decolagem, a aeronave desapareceu dos radares. O tempo estava limpo, sem nuvens ou tempestades. Mesmo assim, o piloto relatou, em sua última transmissão, algo que até hoje causa arrepios. Estamos vendo uma luz à frente. Parece nos seguir. Minutos depois, o rádio foi tomado por interferência estática e o contato foi perdido. 3 horas depois, o avião foi localizado destruído na encosta do morro, envolto em fumaça e silêncio. Mas os detalhes encontrados no local não batiam com uma queda comum. O impacto parecia ter vindo de baixo para cima, como se o avião tivesse sido empurrado. E entre os destroços, equipes de resgate encontraram algo inexplicável. Os relógios dos tripulantes pararam no mesmo segundo, mas um deles estava completamente intacto. Desde então, o Morro do Cambirela ganhou fama de lugar amaldiçoado. Montanhistas relatam ouvir sons metálicos vindos do topo, mesmo décadas depois do acidente. Outros dizem sentir o cheiro de combustível e fumaça, embora não haja nada queimando por perto. Em 1989, um grupo de escoteiros acampava próximo ao local quando ouviu o barulho de motores de avião sobrevoando o morro durante a madrugada. Mas ao olharem para o céu, não havia nada. No dia seguinte, eles encontraram pegadas descalças na lama, subindo até a área onde o avião caiu. Um dos bombeiros que participou das buscas, já idoso, deu uma entrevista em 1992. Ele afirmou que, durante o resgate, viu uma das vítimas sentada sobre uma pedra, imóvel com os olhos abertos, como se ainda estivesse esperando ordens. Quando ele piscou, a figura simplesmente desapareceu. O homem jurou nunca mais subir o Cambirela. Nos anos 2000, drones e alpinistas tentaram mapear o ponto exato do acidente, mas algo inexplicável acontece nas imagens. Todas as gravações próximas do topo apresentam falhas de áudio e interferências de luz, como se uma energia invisível distorcesse o ambiente. Moradores das vilas próximas afirmam que, nas noites de neblina, é possível ouvir vozes chamando por ajuda. São gritos abafados, acompanhados por um som grave, semelhante ao de hélices girando lentamente. Alguns dizem que, quando o vento sopra do sul, dá para ver luzes piscando no alto do morro, no mesmo padrão de um avião em pouso. Mas quando alguém tenta subir para verificar, o caminho desaparece na névoa. Em 2014, 2 trilheiros desapareceram após subirem à noite com lanternas para tentar filmar o fenômeno. As mochilas foram encontradas dias depois, alinhadas em fila, como se tivessem sido colocadas por alguém. Os corpos, jamais. Hoje, o Morro do Cambirela é um ponto de trilha muito procurado, mas quem sobe sozinho jura que sente o som de passos atrás de si, mesmo sem ninguém por perto. Outros relatam ver homens com uniformes antigos da Força Aérea, observando do alto das pedras e sumindo assim que são notados. Alguns estudiosos acreditam que o impacto e o magnetismo natural da região criaram um campo residual que repete o evento, como uma memória gravada no ar. Mas os moradores têm outra explicação. Dizem que os pilotos ainda estão ali, tentando pousar. Quando o vento sopra forte e o céu se cobre de cinza, o som dos motores volta. E se você ouvir vozes chamando do alto do Cambirela, não responda. Porque quem ouve o chamado, dizem, nunca encontra o caminho de volta. O Hotel Tinguá abandonado, o eco dos que nunca foram embora. Nas montanhas silenciosas de Santo Amaro da Imperatriz, cercado por mata fechada e neblina quase constante, ergue-se o que restou do Hotel Tinguá. Hoje ele é apenas um esqueleto de concreto, tomado pelo mato e pelo silêncio. Mas nas décadas de 1950 e 60, foi um dos lugares mais luxuosos de Santa Catarina. Até que uma sequência de tragédias e acontecimentos inexplicáveis transformaram o local em um dos pontos mais temidos do estado. Os moradores mais antigos ainda evitam passar por lá à noite, e quando o vento sopra entre as janelas quebradas, jura-se ouvir vozes chamando por ajuda. O Hotel Tinguá foi construído com o objetivo de se tornar um refúgio de luxo para a elite catarinense. Suas águas termais atraíam visitantes de todo o país, e sua localização isolada, cercada por florestas e montanhas, prometia descanso e exclusividade.
Mas com o sucesso veio a decadência. Relatos antigos contam que os donos começaram a enfrentar problemas financeiros e disputas internas. Em meio à crise, hóspedes começaram a relatar fenômenos estranhos. Vozes nos corredores, vultos à beira das escadas e objetos que se moviam sozinhos. O caso mais perturbador aconteceu em 1968, quando uma hóspede foi encontrada morta em seu quarto, deitada na cama como se dormisse. Nenhum sinal de violência, nenhum motivo aparente. A autópsia nunca foi divulgada. Após o incidente, o número de visitantes despencou. Pouco tempo depois, o hotel fechou as portas de forma repentina. Documentos oficiais apontam problemas financeiros, mas moradores garantem que a verdadeira razão foi a sucessão de mortes e desaparecimentos inexplicáveis. Com o prédio vazio, começaram as invasões. Exploradores urbanos e grupos de curiosos se aventuraram pelas ruínas, mas alguns nunca voltaram a ser os mesmos. Em 1993, um grupo de jovens entrou para filmar à noite e encontrou símbolos estranhos desenhados nas paredes, restos de velas e manchas escuras no chão. Ao revisar as imagens, um detalhe os perturbou. Um rosto humano apareceu refletido em uma janela, mesmo sem ninguém do lado de fora. Nos anos 2000, novos relatos começaram a circular. Vigilantes e curiosos afirmam ouvir gritos femininos vindos do segundo andar, além de portas que batem violentamente sem vento algum. Alguns juram ver uma mulher de branco parada em frente à varanda principal, a mesma onde, décadas atrás, uma funcionária do hotel teria tirado a própria vida. Moradores vizinhos relatam que, nas madrugadas mais silenciosas, luzes aparecem no interior do prédio, como se alguém caminhasse com uma lanterna pelos corredores. Mas o local não tem energia elétrica há anos. Hoje o Hotel Tinguá é apenas ruína e memória, mas há quem diga que as paredes ainda guardam a energia de todos que sofreram ali. Exploradores que visitaram o local recentemente relatam sensação de desorientação, calafrios repentinos e náuseas ao entrar nos antigos quartos. E muitos afirmam que o prédio parece respirar, como se estivesse vivo e observando. Pesquisadores locais dizem que o solo da região possui grande concentração de quartzo, o que poderia armazenar energia, explicando as manifestações. Mas outros acreditam que o que assombra o Tinguá não é apenas energia, e sim as almas que jamais conseguiram ir embora. Se um dia você passar por Santo Amaro da Imperatriz e avistar as ruínas cobertas de névoa, não se aproxime. Dizem que quem escuta o vento lá dentro não ouve apenas o som das árvores, mas os ecos dos que ainda estão presos entre aquelas paredes. Essas histórias mostram que, por trás das praias e montanhas de Santa Catarina, existe algo que o tempo não conseguiu apagar. São vozes, ecos e presenças que ainda vagam entre o mar, as pedras e o vento, lembrando que o medo nunca desaparece por completo. Mas e você? Será que conseguiria passar uma noite em algum desses lugares? Ou ouviria o chamado do mar e fugiria antes que algo te encontrasse primeiro?